Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar assim, a respeito do Renato Kaiser, ele que possivelmente deve estar de saída do Atlético Paranaense nessa temporada em uma negociação que o Cruzeiro vai perder uma grana boa, tá? Por não ter mantido os direitos econômicos dele. A respeito também do Marcelo Moreno, que de acordo com o técnico do Colo-Colo tem uma negociação bem avançada para tirar o atacante aqui da Toca da Raposa, a respeito também dos auxiliares técnicos do Vanderlei Luxemburgo e quanto cada um deles vão custar ao Cruzeiro por mês, além também do caso envolvendo o Mineirão, que não vai poder receber os dois próximos jogos do Cruzeiro e os motivos disso, tá? Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Muito obrigado a todos por termos passado dessa marca de 25 mil inscritos e 300. Valeu demais aí a cada um de vocês que se inscreveram no canal. Então, caso você ainda não seja inscrito, já aproveite aqui para se inscrever, para ajudar nós a chegar a essa marca de 24 mil inscritos e 400, tá? O salve de hoje é para duas pessoas. O primeiro é para o Tauan Felipe, que também é lá aqui de Montes Claros, em Minas Gerais. Valeu demais. E o outro é para o Lucas Araújo, que ele também falou que a respeito do Marcelo Moreno, que não vai sair. E será que isso é verdade mesmo? Vamos até um pouco falar a respeito disso no vídeo de hoje, tá? Então, caso você queira que eu mande um salve para você no vídeo de amanhã, que vai sair ali umas 11h15, 11h30, já deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou selecionar dois de vocês, tá? Bom, vamos começar falando sobre o Mineirão, que assim, por recuperação ao gramado, o Cruzeiro não vai poder sediar as partidas diante o Vitória e o Sampaio Corrêa lá no Gigante da Pampulha, tá? Cruzeiro que há um bom tempo estava jogando apenas no Mineirão em partidas dentro de casa e não vai poder jogar nessa quarta-feira, que vai ser a partida contra o Vitória em casa, e também no final de semana, se não me engano, no sábado, que vai ser o compromisso diante o Sampaio Corrêa, sendo assim a 17ª rodada do Brasileirão. A folga que deixará o Mineirão com 12 dias de descanso aproximadamente, porque assim, o Cruzeiro e o Atlético vêm jogando várias vezes, já teve ali 2 finais de semana seguidos, dos dois jogando em casa, tipo o Cruzeiro sábado ou numa quarta-feira, o Atlético quinta ou domingo, então ficava bem pesado e desgastou bastante o gramado, tá? Lembrando que no final da Série B do ano passado, naquela reta final com o Filipão, o Cruzeiro cediu algumas partidas dentro de casa e que teve um desempenho bem ruim, tá? Foi ali uma derrota para o Oeste em casa, foi ali também um empate contra o CSA, que teve um desempenho bem ruim. E eu não gosto muito de Independência, só nessas condições mesmo, igual não vai poder jogar no Mineirão, aí tudo bem jogar no Independência, mas assim, eu vejo que no Mineirão é a casa do Cruzeiro e não tem nem a possibilidade da Raposa cogitar em continuar por lá, depois dessa sequência de 2 jogos em casa. Até achei meio errado porque que não suspendeu antes, né? Logo agora que o Cruzeiro ia ter essa sequência de 2 jogos em casa, tira, assim, coloca assim em posição do nada. Enfim, vamos ver como que vai estar também a condição de gramado do Independência, que até se for pensar em relação ao aluguel por partida, um estádio que pertence ao América, sai quase 4 ou 5 mil reais mais barato, pelo menos em comparação com o Mineirão no ano passado, tá? E vocês, preferem assim, jogar no Mineirão, concorda comigo que lá é a casa do Cruzeiro, ou prefere o Cruzeiro às vezes dando uma revezada igual, jogando algumas partidas no Independência? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, eu leio todos e eu quero saber a sua opinião sobre isso, tá bom? Vamos começar, outro assunto, né, no caso, é sobre os auxiliares técnicos do Vanderlei Luxemburgo, que assim, eles vão custar cerca de 160 mil reais ao Cruzeiro por mês. Isso quem fez o levantamento foi o site O Tempo e também confirmado pelo Globo Esporte, que no caso assim, o Vanderlei Luxemburgo chegou já com o salário dele, que não foi divulgado até esse primeiro momento, possivelmente teve uma redução bem boa comparado àquela época que ele treinou a Raposa em 2015 ou quando ele estava no Palmeiras no ano passado. Mas assim, os novos profissionais estão também dentro dessa realidade financeira do Cruzeiro e tem alguns nomes bem promissores, tá? Tem no caso também o diretor técnico o Ricardo Rocha, que estava inclusive desde 2018 fora dessa área, ligado a futebol, que foi no caso no São Paulo. O também assistente técnico Maurício Copertino, além dos preparadores físicos o Antônio Melo e o Daniel Félix. O Maurício Copertino, que inclusive estava lá no Santos e assim, era um dos caras mais cotados a assumir como auxiliar técnico da equipe profissional, e também estava muito bem na equipe do Santos de base, sendo cotado para assumir o comando técnico da equipe Sub-23. Então é um cara que eu vejo que chega muito bem para esse time do Cruzeiro e assim, ainda
foi criado com o Vanderlei Luxemburgo fazendo ainda parte dessa comissão. Quem sabe futuramente os dois não possam até vir, sei lá, ele comandar o Cruzeiro, até porque é um cara bem novo. Então, assim, uma comissão técnica bem interessante, que é bom para dar uma mudada também, até com os seus preparadores físicos, no caso o Antônio Melo e também o Daniel Félix. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito assim, do Marcelo Moreno, onde há pouco mais de uma hora atrás, quando eram as 5h20, o Globo Esporte colocou assim uma matéria falando que o técnico do Colo-Colo disse que tem conversas bem avançadas para tirar o Marcelo Moreno aqui da Toca da Raposa. No caso, é o Gustavo Quinteiros, técnico do Colo-Colo, disse em uma entrevista a um programa lá do Chile, nesse último domingo, que tem negociação bem avançada com o staff do Marcelo Moreno para tirar ele aqui do Cruzeiro. Enfim, a Raposa não tem interesse de ceder a essa proposta, até porque tem contrato com ele até dezembro de 2022 e ele tem sido útil à equipe. Eu não acho assim que o Marcelo Moreno esteja muito animado para sair, mas se for uma cifra salarial bem melhor, uma projeção de carreira interessante para ele, ele pode até se fazendo de difícil, falando que quer continuar aqui no Cruzeiro, mas eu não acho que o técnico da equipe iria um programa TV aberta, falar que tem negociação bem avançada com o Marcelo Moreno. Eu vejo que isso é um sinal até estranho para o Cruzeiro ficar de olho, se realmente já tem uma negociação, ou se são apenas rumores, que eu não acho que tá? Até porque, como eu disse para vocês, o técnico não ia falar isso se não tivesse algo pelo menos um pouco encaminhado. Vai ter uma reunião que aconteceu hoje, não sei o horário, se ela já aconteceu, se ela vai acontecer, mas que vai definir assim, se vão intensificar as negociações ou não. E para negociar, por exemplo, cláusula, como que ficaria para sair do Cruzeiro, já que tem contrato até dezembro de 2022, e também as questões salariais. O Cruzeiro que tem contrato com ele até o fim de 2022 e assim, o Colo-Colo queria um contrato de pelo menos 1 ano e meio, visando até o final da Libertadores, no caso de 2022 do ano que vem. A multa rescisória dele é de R$2.700.000 e eu vejo que o Cruzeiro, sei lá, se fosse ele pagar esses R$2.700.000, poderia ser até que razoavelmente bom. Não acho que seria interessante o Cruzeiro desfazer do Marcelo Moreno agora, mas não compensa de forma alguma deixar ele sair de graça só para abrir mão de pagar os salários atrasados dele, né? Ou, no caso, pagar os salários mensais dele. Espero que o Cruzeiro não tenha salários atrasados tipo 3, 4 meses com o jogador, porque senão prejudicaria demais, tipo, ele querer sair e o Cruzeiro querer segurar o jogador com salários atrasados. Eu diria que isso seria bem difícil nesse momento, tá? Nesse ano o boliviano tem 10 partidas pela Raposa, já marcou 4 gols e tem também uma assistência. E a expectativa é que ele seja titular nessa quarta-feira, partida diante o Vitória. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, do Renato Kaiser, ele que, de acordo com algumas informações, uma equipe lá da Grécia, que era no caso do Panathinaikos, que é uma das maiores equipes de lá, está interessado na sua contratação. Enfim, eu já tinha trago um vídeo aqui para vocês, cerca de um mês, 5 semanas, falando sobre o interesse de alguns clubes na sua contratação e que não passava daquele momento de especulação. Tipo, o Atlético tinha interesse de negociar ele, mas não por agora. Como eu disse para vocês, ele que está recuperando de uma lesão, deve voltar aos gramados somente no próximo mês. E assim, desde quando saiu, deixou uma boa impressão e tem interesse de procurar uma equipe que tanto o Atlético Paranaense quanto o jogador teria como principal destino o futebol europeu. É um jogador de apenas 25 anos de idade, que está se destacando bastante também nessa temporada pelo clube paranaense. Por lá, para você ter uma ideia, foram 24 partidas, 5 gols marcados, uma média um pouco pior, já que no ano passado foram 25 jogos naquela reta final do Brasileirão e marcou 8 gols. Inclusive o Corinthians chegou a conversar com o staff do jogador, mas não avançou porque o Atlético Paranaense estava com uma pedida bem alta. Lembrando que o Cruzeiro ano passado deu uma bobeira gigantesca com ele. Primeiro porque não renovou o contrato e emprestou para o Atlético Goiano. Tipo, tinha contrato com ele até início desse ano e emprestou o jogador até com duração de contrato até o fim. Então, tipo, já foi uma coisa idiota. Pelo menos poderia ter ampliado por mais 1, 2 anos. Além disso, emprestar um jogador que, tipo, eu via que tinha capacidade de ser o titular no Cruzeiro aqui na Série B. Foi algo extremamente ridículo. Ainda teria o estadual para testar ele, então assim, foi um erro gigantesco da última diretoria. E também porque igual, contratou o Jonathan Robert, Everton Felipe, uns jogadores que eu acho que é muito pior do que o Renato Kaiser desde o início de 2020. Lá no Atlético Goiano, quando ele foi emprestado, foi muito bem, foram 16 partidas, 10 gols marcados,
que chamou interesse de vários clubes. O Cruzeiro, com esse contrato no fim, aceitou uma proposta de 3 milhões e meio de reais, que negociou 60% das ações dos direitos econômicos que tem do jogador. Então o Cruzeiro, caso pegue assim um valor, seria apenas por ele completar seu 23º aniversário aqui na Toca da Raposa, que foi no caso lá em 2018. Então teria 0,25 de um mecanismo da FIFA, valor muito baixo, que o Cruzeiro, se tivesse renovado com ele, poderia ter mantido ali 10, 20% de uma negociação futura, que poderia pegar um valor bem interessante. Enfim, vocês acham que concordam comigo, né, que foi um erro gigante da diretoria passada, que nem era o Sérgio Rodrigues ainda, em fevereiro daquele ano, de ter emprestado o Renato Kaiser para o Atlético Goiano, especificamente por ser o fim de contrato, né? Mas enfim. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre o Lucas Romero, ele e o Alexandre Matos. Será que tem alguma chance deles voltar aqui à Toca da Raposa, que também teve algumas interações no Cruzeiro nas redes sociais, além também de várias opções de investimentos e captação que o Cruzeiro tem a possibilidade de fazer agora nesse projeto de clube empresa, tá bom? Também aparecendo aqui no lado esquerdo agora. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!